Quem é Estela Nunes? Eu acredito que muita gente tem se perguntado quem é a doutora Estela, de onde ela veio, quando é que ela chegou aqui, por que ela está colocando o nome dela como pré-candidata a prefeita de Coronel Fabriciano. Ela é mãe da Duda? Ela é ex-esposa do atual prefeito, Dr. Marcos Vinícius? Hoje eu estou aqui para contar para você um pouquinho da minha história, para que você entenda por que eu estou aqui, quais são os meus planos, quais são os projetos e onde nós queremos chegar. Eu tenho 44 anos, eu nasci em Governador Valadares, fui criada lá, uma infância que não foi fácil, mas graças à minha mãe, graças ao esforço dos meus pais, tudo deu certo. A minha mãe teve uma infância muito difícil em Frei Inocêncio, ela passou fome na infância, mas ela entendeu que a educação e o trabalho duro era a única forma de fazer com que eu e meu irmão pudéssemos ter um futuro diferente. Ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Eu e meu irmão, nós éramos o braço direito dela dentro de casa. A gente cuidava da casa, fazia comida, um ajudava o outro, principalmente nos estudos. Nós fomos criados com simplicidade, mas nunca nos faltou nada. Nós nunca passamos fome, mas eu me lembro que uma vez, num dia de chuva muito forte, a nossa casa ela tinha uma telha termite. Chuva muito forte, choveu granizo, e eu me lembro bem de quando a gente se escondeu debaixo da mesa para não machucar. Assim foi a minha infância. Diante de muita dificuldade, diante de muito trabalho, nós nos esforçamos e nós vencemos. Minha mãe é professora e ela sempre soube que a única forma de mudar o nosso destino era através de educação e muito amor. A princípio, estudei e fiz vestibular para medicina e para fisioterapia. A medicina sempre foi um sonho, mas de primeira eu passei no vestibular de fisioterapia. Entrei, estudei com muito afinco, formei e trabalhei com amor. Mas eu sempre soube que Deus tinha planos para mim na medicina. Então, trabalhando como fisioterapeuta de manhã e de tarde, eu comprei livros de cursinho, porque naquela época tudo ainda continuava muito difícil, e comecei a me dedicar para poder fazer o vestibular de medicina, porque eu acreditava que os sonhos, eles são possíveis. Uma vez, quando eu ainda era jovem, passando de Valadares para ir para Belo Horizonte, eu passei por Ipatinga e eu lembro de uma oração que eu fiz dentro do carro. Eu trabalhava na fisioterapia com o sonho de ser médica. E eu disse, Deus, eu tenho tanta vontade de fazer medicina na faculdade aqui de Ipatinga, mas eu achava que aquela oração seria uma oração da boca para fora, impossível. Quando eu me dei conta, quando eu lembrei dessa oração que eu fiz, eu já estava formada. Assim que eu formei, eu fui convidada para dar aula nessa faculdade. E um dia, dirigindo para ir dar aula, o Espírito Santo de Deus me trouxe isso à memória. E eu fiquei extremamente emocionada, feliz e cheguei a chorar enquanto eu dirigia nesse dia para poder ir para a faculdade. Porque eu falei, o que era só um sonho na minha vida, improvável, totalmente improvável, Deus, além de realizar, me colocou para poder dar aula, para poder ensinar outras pessoas, como eu fui ensinada ali. E graças a Deus, formei. Depois que eu formei, entrou um novo desafio. E agora? Qual a especialidade? E aí veio a pediatria. Então, fiz a residência de pediatria. Depois que eu fiz a residência, e logo dentro da residência, eu comecei a trabalhar em postos de saúde, em hospitais públicos. E ali eu comecei a entender que às vezes uma mãe não tinha dinheiro para poder comprar um remédio que não tinha no posto de saúde, porque ela estava desempregada. Comecei a entender que uma criança estava adoecendo por falta de saneamento básico. Comecei a ver como que a estrutura emocional atinge a vida de uma criança, como que um pai e uma mãe que não tem condição de trabalhar, de ter emprego, de ter renda, ficam nervosos e acabam não oferecendo aos seus filhos a condição necessária para que eles possam sobreviver. Ali, eu comecei a entender a dor de cada um. Em 2011, eu acabei a minha residência de pediatria. E nessa época, eu lembro que eu já dava muitos plantões aqui, em Coronel Fabriciano, em Timóteo, também em Ipatinga. Eu fiz a minha residência no Márcio Cunha. E quando eu comecei a trabalhar, nessa época de 2011, lá na UPA de Timóteo, Coronel Fabriciano não tinha hospital aberto, não tinha um plantão de pediatria para poder atender as mães que tinham necessidade que seus filhos fossem atendidos aqui. Nessa época eu era casada com o atual prefeito da cidade e nós atendíamos juntos lá. Eu me lembro bem, era um plantão de sexta-feira, um plantão que era lotado.
E mais do que lotado, tinham muitas crianças que eram da residência de Coronel Fabriciano indo buscar atendimento em Timóteo. E aquilo me deixava muito angustiada. Eu pensava, essas mães não têm onde ser atendidas lá em Coronel Fabriciano. E eu lembro que nessa época eu falava com o Marcos, dá uma tristeza no coração da gente, porque as mães têm que mentir endereço para poder vir aqui, para serem atendidas. Crianças com febre, passando mal, precisando muito de um socorro. E nessa época, ele também já tinha o desejo e já tinha essa visão de que muita coisa era necessária mudar na saúde de Coronel Fabriciano. E nessa época a gente pensava muito na saúde, porque era a nossa área, né, especificamente. Era a área que a gente mais atuava, que a gente via que precisava muito de mudança. Ele já tinha esse desejo político e ele começou a se movimentar e se colocar à disposição como pré-candidato naquela época para prefeito de Coronel Fabriciano. E o lema era a saúde. A prioridade era mudar a saúde, porque Coronel Fabriciano até então não tinha hospital que tivesse atendimento de urgência e emergência, não tinha UPA, os postos de saúde eles eram deficientes no seu atendimento, tinham poucos médicos. Eu o apoiei nessa época, muito. Na época que ele colocou o nome para prefeito de Coronel Fabriciano, eu também coloquei o meu nome para ser vereadora. Já tinha esse desejo de ajudar também de forma mais ativa. Mas quando começou a campanha, era difícil, porque tinha várias contas na casa, nós já tínhamos uma filha. E eu resolvi não ir para a rua naquele momento da forma necessária para poder trabalhar, pagar as contas, dar conta da casa, cuidar da nossa filha, ajudá-lo, porque ele não podia ficar em casa. Era uma época difícil, muito exaustiva. Ele dedicou, eu dediquei e graças a Deus deu certo. Nós vencemos aquela eleição. Ali eu comecei a ver as promessas de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas e sobre essa cidade. Cidade que eu vim morar e tornou a cidade do meu coração. Uma cidade que abriu as portas para mim. Uma cidade onde eu crio a minha filha. Ali começou o desejo de ver Coronel Fabriciano ser uma cidade do futuro. Ela é a cidade mãe do Vale do Aço. E o desejo é que essa cidade mãe crescesse de fato e não ficasse escondida pelas cidades ao redor, mas que ela continuasse sendo a cidade que é força motriz, que desenvolve o Vale do Aço. A vida vai trazendo surpresas para a gente. Nem tudo acontece como a gente pensa ou imagina. 6 meses antes do primeiro mandato dele acabar, nós nos divorciamos, mas nós sempre continuamos amigos, sempre com respeito, e nós temos uma filha, né, que é fruto, é a herança do Senhor. É a herança desse casamento que durou 18 anos. E nesse período, eu sempre entendi que ele era escolhido para estar à frente desse projeto. Sempre o apoiei, com muito respeito. E quando ele deu o nome para a reeleição, eu não tive dúvida em apoiá-lo, porque ele sempre fez Coronel Fabriciano continuar avançando. Através dele, Deus abriu portas, janelas, trouxe projetos, hospital aberto, pediatria aberta, e eu tive a honra de ser gestora da pediatria do Hospital José Maria Moraes. Desde que o hospital abriu, o Hospital José Maria Moraes, em 2017, eu estive à frente da pediatria, com muita dificuldade, porque era um serviço que até então não existia, e nós fomos dando vida. Nós fomos montando escala, com muita dificuldade, conseguindo pediatra, abrindo as portas daquele hospital e atendendo às mães, aos pais, às famílias que ali chegavam. Eu fui gestora da pediatria desde 2017 até março desse ano. Coordenei a pediatria, sempre passei visita de segunda a segunda, sempre preocupada e zelando pelas crianças ali, sem horário, dia e noite. Fui então coordenadora da pediatria, internista, ajudando aquelas crianças que ali chegavam. E eu também tive a honra de ser chamada pelo Marcos para ser diretora técnica do hospital, um cargo de muita responsabilidade e que abrangia não só as crianças, mas todo o hospital. E a gente sabe que a saúde é uma questão muito delicada. Quem aqui nunca passou mal, nunca precisou de um atendimento? Muitas pessoas têm trazido à tona uma pergunta que tem assim, se divulgado e tem sido o questionamento de muitos, né? Ah, ela foi casada com o atual prefeito e agora ela está colocando o nome dela. É por vingança? É por mágoa? E eu quero esclarecer isso para você. De jeito nenhum. Isso não existe. Quem vive com ressentimentos, quem vive com coisas ruins, não consegue ir para frente. E eu entendo que a vida é muito maior do que isso. Nós estamos aqui sempre por um objetivo e por uma missão. Então eu quero afirmar para você
Eu sempre tive um relacionamento excelente com o atual prefeito, que é o Marcos. Nós sempre nos demos bem e nos damos bem até hoje. Nós temos uma filha, nós estamos sempre conversando, ele sempre vem aqui em casa, toma café. Nós sempre priorizamos estar juntos nos principais momentos, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente tem uma convivência excelente. E a nossa vida ela é pautada no respeito, ela é pautada no amor que a gente tem por ela. Então nunca tive problema. Essa pré-candidatura ela não é movida por mágoa, não é movida por vingança, ela é movida por um propósito que começou lá atrás. Nós estávamos juntos quando isso tudo começou. E hoje ele não é mais o pré-candidato. Foram 8 anos e ele não pode mais se candidatar. E eu estou dando sequência ao propósito e ao chamado que começou quando nós estávamos juntos, lá naquela UPA de Timóteo, em 2011. E nós temos muito a melhorar. Nós conseguimos, com os nossos olhos e com os nossos corações, alcançar, sem desmerecer dos homens, mas alcançar pontos que muitas vezes não são vistos e necessitam muito serem alcançados. A minha vida sempre foi baseada em muito trabalho, garra, determinação. Eu sempre fui gestora, sempre fiz o meu melhor. Onde eu passei, sempre deixei minha marca, com zelo, com ética, com carinho, com amor e com muita competência. Então é o que eu pretendo fazer, lutar para que Coronel Fabriciano avance com o desenvolvimento humanizado. É necessário que o plano de governo e que a gestão ela seja sempre feita de acordo com a necessidade da população. A gente tem que dar ouvidos à população que sabe o que precisa. Eu vejo Coronel Fabriciano como a cidade do futuro, onde nasçam meninas que se tornem mulheres de valor e meninos que se tornem homens de valor. Eu quero contribuir para que você possa alcançar os seus objetivos, o futuro que você sonha e que você merece. Na minha infância, eu era considerada uma menina improvável e eu estou aqui hoje. E eu quero que você tenha condição de ter a educação necessária, de ter acesso à saúde, tudo o que for necessário para que você possa crescer, para que você possa fazer os seus sonhos e os seus projetos acontecerem. E a minha filha, a Duda, que hoje está com 9 anos, ela também é cidadã de Coronel Fabriciano. E assim como você que tem aí seu filho, eu quero vê-la crescendo na nossa querida Fabri, com acesso à educação, segurança, saúde, com toda a condição necessária. Tem um versículo na palavra do Senhor, em Jeremias 29:7, que diz assim: busquem a prosperidade da cidade a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela. E o que eu quero te dizer agora é que eu tenho plena convicção de que ninguém anda sozinho. Eu venho te convidar para fazer parte dessa ação, para que juntos possamos continuar lutando por uma Fabri melhor e cada vez mais desenvolvida. E a minha oração é para que você seja abençoado com a sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada.